Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria, né, de ser pega de surpresa para estar trazendo a palavra hoje. Confesso que de forma nenhuma imaginei que fosse eu. Achei que ela ia dar para Paulo, mesmo dando a oportunidade, né? Mas se Deus quiser assim, que seja feito segundo a vontade dele. Amém? Porque a palavra é dele, não é nossa. Vou pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Podemos assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Foram trazidas aqui várias passagens. Eu poderia pregar dentro da mensagem do pastor, introdutória, dentro da mensagem do irmão Odaí, dentro da mensagem do obreiro Paulo. Cada um trouxe uma mensagem muito importante aos nossos corações. Falou sobre ser uma peça na vida das pessoas. Como a Ludmila está sendo uma peça na vida da Sofia e da Dani. Ela e o pastor. Elas estão fazendo a diferença na vida da Sofia e da Dani. E o obreiro Paulo falou sobre os falsos mestres, que é de grande importância que nós cristãos venhamos identificar o falso mestre. Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Que chegou um tempo onde as pessoas que acreditam que pela graça nós podemos todas as coisas. E a Bíblia vai dizer que os falsos profetas são reconhecidos pelos seus maus frutos, mau comportamento. Aquele que anda dentro da iniquidade. Os falsos profetas, eles curam em nome de Jesus, eles pregam em nome de Jesus, eles evangelizam em nome de Jesus, mas eles andam dentro da iniquidade. Muitos estão no terceiro casamento, muitos estão em fornicação, muitos estão ganhando dinheirinho por fora. Então assim é os falsos profetas. E é assim que nós cristãos reconhecemos. Aquele que está em Cristo Jesus jamais vai aceitar um pastor que está fraudando, jamais vai aceitar um pastor que está em fornicação, em adultério. Não é verdade? Então é uma grande importância nós cristãos sabermos reconhecer os falsos profetas. Os falsos profetas são aqueles que falam em nome de Jesus, pregam em nome de Jesus, mas andam em iniquidade. Amém? Então, voltando aqui para a nossa passagem, Atos capítulo 6, que traz a instituição dos diáconos. Irmãos, o termo diácono, ele vem do grego que quer dizer ajudante da igreja. Você foi instituído para exercer uma função dentro da igreja. Um trabalho, um serviço para o nosso pastor, para a igreja, para todo o ministério. Quantas vezes a Cláudia está aqui, né? A diaconisa Cláudia está servindo água, eu estou servindo água, a gente está limpando uma água que caiu. Hoje, né, eu tive o privilégio de estar trazendo a palavra. Então a gente é usado naquilo que é necessário dentro do corpo de Cristo. Para isso foram constituídos os diáconos, para servir a mesa do Senhor. E o mais interessante, que quando é nos dado esse microfone aqui, é passado também a autoridade do pastor para nós. Nós temos a autoridade de trazer a palavra aqui e pregar aquilo que Deus mandar pregar.
porque foi-nos dada a autoridade. E muitos de nós estamos dentro da igreja, trabalhando na casa do Senhor, e não entendemos o que é ser diácono. Ser diácono é servir a casa do Senhor. Somente isso, servir aonde o pastor precisar, aonde o corpo estiver precisando. Mas o mais interessante, que no verso 3 diz assim: escolhei, pois, irmão, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de boa sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Então, o diácono precisa ser cheio do Espírito Santo, de sabedoria, cheio de sabedoria, para servir a casa do Senhor. Cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, para servir a casa do Senhor. O que os irmãos entendem com ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria? Foi o que o Paulo falou. Os nossos frutos diz quem nós somos. Então ele disse aos discípulos: vá e constitua 7 varões de boas reputações, para que venha servir a mesa. Porque nós precisamos perseverar na oração e no estudo da palavra. Então nós somos levantados para ajudar o pastor. O pastor não pode levantar daqui e limpar o chão, o pastor não pode levantar daqui e servir água, o pastor não pode levantar daqui e atender a porta, o pastor não pode ir aqui, levantar daqui e ver quem está dentro do banheiro fazendo, sabe lá Deus o quê. Então nós fomos constituídos para isso. E nós muitas das vezes estamos esquecendo a nossa função dentro da igreja. Estamos em atrito uns com os outros e esquecemos do que fomos chamados. Nós não fomos chamados para estar com o microfone na mão, dando ordem. Nós não fomos chamados para estar exortando a igreja, nem edificando, nem fazendo nada. Nós fomos chamados para servir a casa do Senhor. Mas quando é nos dado o microfone e a autoridade de trazer a palavra, nós podemos exortar. Nós podemos exortar, lembrando, irmãos, é animar, é fortalecer aquela pessoa, é instruir, é guiar. Exortar não é meter o pau no irmão, é levar uma palavra de instrução dentro da igreja. Então, eles mandaram que os discípulos mandaram que constituíssem diáconos para servir a casa do Senhor. Que não andasse segundo a carne, sim segundo o Espírito. Olha que interessante.